Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre função do primeiro grau ou função afim. Tanto faz eu falar função do primeiro grau ou função afim. Ela é dada por uma lei de formação f de x igual a ax mais b. Isso é genérico, onde a e b são números, tá? O valor de A tem que ser sempre diferente de zero e B pode ser qualquer número real, tá? Por que A tem que ser diferente de zero? Se eu substituir zero aqui no lugar do A, não vai ficar zero vezes x? E zero vezes qualquer número não é zero? Então, isso aqui sumiria, ficaria só meu B, deixando de ser o quê? Uma função do primeiro grau, certo? O que mais também que eu tenho que saber aqui dessa função? O valorzinho do A nós chamamos de coeficiente angular. E o valorzinho do B nós chamamos de coeficiente linear, tá? Isso tem que ficar bem claro porque tem exercícios que pedem valor de coeficiente angular e linear. E eu só olho na função, não preciso fazer cálculo nenhum. Então, ó, vamos ver aqui nesse primeiro exemplo, tá? Ele quer saber quem são os coeficientes angulares e lineares dessas funções abaixo. A, y igual a 2x mais 5. Eu deixei a fórmula genérica aqui em cima para vocês perceberem. Quem é A? A é o número que está multiplicando o x. Quem é B? B é o número que está sozinho, independente de letra, certo? O meu coeficiente angular é o valorzinho do A. Quem é A aqui não é 2? Então, ó, coeficiente angular 2. E meu coeficiente linear é o valorzinho do B. Quem é B aqui não é 5? Então, só olhando eu já sei quem é coeficiente angular e quem é coeficiente linear, tudo bem? Nesse exemplo B aqui, ó, f de x é igual a 3x menos 2. Quem é A aqui? Não é 3? Então, meu coeficiente angular é 3. Quem é B? Não é menos 2? Coeficiente linear, menos 2. Já nesse exemplo C aqui, nós temos f de x é igual a 3x. Se vocês observarem aqui, eu tenho o valor de B? Não. Então, B, nesse caso aqui, é zero, que é o meu coeficiente linear. Então, coeficiente angular, CA é coeficiente angular, tá? Coeficiente angular, 3. Coeficiente linear, 0, porque eu não tenho valorzinho de B. Nesse exemplo D aqui, ó, f de x é igual a x menos 1. Eu tenho um valorzinho aqui na frente do x? Olhando assim, parece que não, né? Mas eu tenho um invisível aí, tá? Então, quem é meu coeficiente angular? 1. E quem é meu coeficiente linear? Menos 1. Tudo bem? Então, isso é muito importante. É só de eu olhar, sem fazer cálculo, eu sei quem é meu coeficiente angular e quem é meu coeficiente linear. Não posso esquecer isso, tudo bem? Mais para frente, nós vamos ver o que acontece, qual o comportamento de A e B dentro de um gráfico de uma função, tá ok? Aqui eu vou explicar para vocês o quê? Quando eu tenho uma função crescente e quando eu tenho uma função decrescente. Quem que determina se a função é crescente ou decrescente é o valorzinho do A, tá? Se o A, que é meu coeficiente angular, for positivo, eu tenho uma função crescente. Se A é negativo, eu tenho uma função decrescente. Então, meu coeficiente angular, que é o valorzinho do A, ele determina se é crescente ou decrescente. Tudo bem até aí? Tem alguns exemplos aqui para vocês verem como que fica esse gráfico, tá? Primeiro exemplo, 7x mais 1. Eu coloco aqui a fórmula genérica para vocês verem quem é A e quem é B, tudo bem?
Isso aí vocês vão ter que fixar, tá? É uma função crescente. Por que que essa aqui é uma função crescente? O 7 não é positivo? Então, tudo bem. Então, eu já sei que a função é crescente, ó. Crescente, ela vem assim, ó. Tudo bem? Porque o A é positivo. Já que mais para baixo, eu tenho uma outra função, ó. F de x é menos 2x mais 2. O meu A aqui não é negativo? Toda vez que o meu A for negativo, eu tenho uma função decrescente, ó. O gráfico vem assim. Então, crescente, o gráfico vai assim. Decrescente, o gráfico vem assim. Quem determina é o valorzinho do A. O A é o meu coeficiente angular. Tudo bem? Agora eu vou explicar para vocês como esboçar um gráfico da função do primeiro grau, tá? O que vocês têm que saber? Todo gráfico da função do primeiro grau eu tenho uma reta. Por que essa função aqui é do primeiro grau? Em cima dessa letra X aqui, vocês estão vendo algum número? Não, né? Mas tem um invisível aqui. Por isso que é do primeiro grau. Se eu tivesse 2 aqui em cima do x, seria do segundo grau. Mas nesse caso aqui é do primeiro grau, porque não tem nada em cima do x. Se não tem nada, eu tenho 1. Então, aqui eu dei uma função como exemplo. A, 2x mais 1, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou esboçar um gráfico é o seguinte. Eu tenho que pegar a função, ó, primeiro passo. Pego a função e igualo a 0. Então, eu peguei a função, ó, 2x mais 1 igual a 0. Resolvendo essa equação, vai ficar 2x igual a menos 1. Continuando aqui, x vai ser igual a menos 1, ó. Quem tá multiplicando x, eu desci aqui dividindo, certo? Então, x é igual a menos 1 sobre 2, menos meio, né? O que significa isso aqui? Isso aqui é a raiz da minha função. A gente pode falar ou zero da função ou raiz da função. Então, ó, x é igual a menos 1 sobre 2. É aonde corta o eixo x. Então, ó, vem aqui, tá vendo? No gráfico, aonde cortou no eixo x? Não cortou aqui em menos meio, ó, coloquei o pontinho aqui no eixo y. O segundo passo é olhar o valor do b. Quem é b? B não é 1? Então, o valorzinho do b eu sempre coloco um pontinho em cima do eixo y, 1. E aí, quando eu tenho 2 pontos, eu já posso traçar essa reta, ó. Menos meio e 1. Tudo bem? Aqui eu fiz um outro exemplo, B, certo? Y é igual a menos 3x mais 9. Eu quero esboçar esse gráfico. Qual o primeiro passo? Pegar a função e igualar a 0. Então, ó, ficou menos 3x mais 9 igual a 0. Menos 3x, o 9 passa para o outro lado, negativo, então fica menos 9. Então, meu x vai ser igual a menos 9. Quem está multiplicando, desceu dividindo. Então, ficou menos 9 dividido por menos 3. Menos e menos mais, 9 dividido por 3, 3. Então, eu já tenho aqui a raiz da minha equação. Então, é raiz ou zero. É onde eu coloco o pontinho em cima do eixo x. Ó, 3 em x. Eu coloquei o pontinho, tá vendo? Aí, eu olho em y, que é o valorzinho do b. Quem é b aqui? Não é 9? Positivo? Positivo tá em y aqui em cima. Põe o pontinho bem aqui em 9, ó. Tenho 2 pontos. O valor do b e a raiz, já posso traçar essa reta. Eu preciso apenas de 2 pontos para traçar a reta. Esse gráfico, ele ficou assim, ó, porque o meu A é negativo, então é decrescente. Já esse outro gráfico acima ficou assim, porque o meu A é
positivo. 2 é positivo, então o gráfico é crescente. Tudo bem? Agora eu vou postar uns exercícios no Google Classroom e qualquer dúvida vocês me chamem no PV do WhatsApp, tá ok? Beijinhos e até mais.